Gravando, bom dia a todos. Isadora Jordana, Letícia, Acioli, Joaquim, Cláudia Rafaela, Jennifer, Arthur Siqueira, quem está mais aqui, Douglas, Giovana, o Alanzinho e a Melody Bianca. Desculpe o atraso, vocês perceberam, não foi proposital nem intencional, foi problemas tecnológicos mesmo, mas estamos aí começando. Então, nós temos dois textos na página 47, com a atividade última para casa, que contestam essa historinha de que a predominância era masculina, né? Então, ele vai nos dar algumas informações aí, está chegando aqui a Lara e a Gabriele, ele vai nos dar algumas informações da presença de mulheres nos engenhos, naquela chamada sociedade colonial, né? Então, texto um diz assim: o processo de adestramento, a gente comentava até de maneira assim exaustiva essa, esse pensamento, essa visão feminina da época, né? Então, diz aí que as mulheres estavam submetidas a um processo de adestramento, pelo qual passaram as mulheres coloniais, foi acionado por meio de dois músculos instrumentos de ação. Então, ele está fazendo aqui uma alegoria de músculos, né? Para dizer duas forças intelectuais que moviam essa maneira de pensar, essa maneira de submeter a mulher a um papel de serviço, ao papel passivo. O primeiro instrumento era um discurso sobre padrões ideais de comportamento, importado lá de Portugal, lá da metrópole, que teve nos moralistas, pregadores e confessores. Confessores são aqueles que confessam uma fé religiosa. Esses pregadores que está falando aí não são professores, não são jornalistas, são líderes religiosos. Esses pregadores e confessores da fé, eles foram os mais eloquentes porta-vozes desse discurso de comportamento, que a mulher deveria se comportar assim. Eram eles, os pregadores e confessores da religião, que mais disseminavam esse pensamento. O outro instrumento utilizado asseverava cientificamente que a função da mulher era apenas a procriação. Então veja que, felizmente, o pensamento científico da época também reduzido, né? O texto 2 vai desconcertar aí, a gente não vai precisar ler, porque ele está mais presente, mais fresco na mente da gente, mas vamos falar de pelo menos duas mulheres aí, ou mais de duas, né? O cartógrafo, na quarta linha, o cartógrafo identificou inúmeras lavradoras, como Doroteia Barreta, Raimunda Rodrigues, Rosa Maria, Úrsula Campelo e Maria Almeida, envolvidas com cultivo de cana. Então, eles estavam à frente dessa economia açucareira. Nas duas últimas linhas, aqui ele vai citar duas que são proprietárias de escravizados. Paula da Cruz, tem apenas um, mas a Marcela Soares chegava a ter 700 arrobas, né, e 13 escravos. Então, vem as perguntinhas. De acordo com o texto 1, o que levava as mulheres a serem submissas? O que é que vocês colocaram aí? O adestramento e os padrões que implantaram. O adestramento e os padrões implantados. Boa. Eu coloquei as ideias do comportamento. Ideias, comportamento. Ideias, vocês sabem, são sinônimos de teoria, né? Que me dá força. Deixa eu tentar aumentar aqui isso. Continuar escrevendo aqui. O adestramento. Qual foi a outra palavrinha, Jordana, que tu usasse aí? Eu coloquei ideias, mas também pode ser, como você falou, teoria. Ideia, o adestramento, as ideias, teorias, comportamentos, etc. Alguém chegou por aqui. Cadê?
a Lara. E o segundo, de que maneira o texto 2 comprova que nem todas as mulheres tinham essa vida submissa? Muito Porque fácil isso, algumas né? eram proprietárias de engenho. Ixi, Eu quero um pouquinho algumas. desse. Eu também quero um pouquinho. Proprietárias de engenho. E a gente pode completar também aqui, estavam, né, como ele diz na quarta e última linha, estavam à frente, craseado, do cultivo açucareiro, né? Vamos pegar o adjetivo, fica mais chique do que da cana, açucareiro. Pronto, se você pode ter dito, né, os outros aí, Letícia, Ana Lu, Lara, Rafaela, Cioli, Jennifer, Siqueira, Douglas, Gil, Alan, Melody, Rafaela, Cláudia e Gabi podem ter dito a mesma resposta com outras palavras, mas a ideia seria essa aí. Vou fechar aqui essa caixinha de texto para poder descer. E aqui a gente apaga essas respostas. Vê agora um pouquinho esse cenário das vilas e cidades. Se vocês têm aquele aplicativo RA Positivo, fazendo a leitura desse código de realidade aumentada, vocês podem fazer um passeio por 3 cidades coloniais: Ouro Preto, Paraty, no Rio de Janeiro, Ouro Preto, em Minas Gerais, Paraty, no Rio de Janeiro, e São Luís, no Maranhão. São cidades que conservam até hoje. Vocês podem fazer essa visita virtual pelo QR Code, mas também criar esse desejo de um dia visitarem pessoalmente, né? Então vamos ver aí um pouquinho essas vilas e cidades. Como vimos, quem lê para a gente aí, esse primeiro parágrafo? Como vimos no capítulo 10, os primeiros núcleos de povoamento português do Brasil ocorreram próximo ao litoral. Isso não se deu apenas em virtude do trabalho do Tratado de Tordesilhas, mas porque o próprio governo português dificultava a interiorização do grupo de colonizadores, né? Nesse sentido, ele criou leis que exigiam a autorização do governo geral para que indivíduos adentrassem no território colonial. Um dos principais motivos era fortalecer o povoamento do litoral, era dificultar invasões de outros povos como franceses, ingleses e holandeses. Valeu, Joaquim. Então vejam que ele traz um dado curioso aí, gente, se vocês prestarem atenção. Porque a preocupação da coroa portuguesa nessa sociedade colonial, ou seja, quando o Brasil era um território pertencente a Portugal, vocês sabem que a principal preocupação do rei de Portugal era ocupar essas terras para não perdê-las. No entanto, Joaquim Leu, a gente acompanhou, essa ocupação ela deveria se limitar, ficar apenas restrita ao litoral. E a gente pode se perguntar por que se o rei de Portugal ele queria ter a posse efetiva desse território, porque já havia uma ameaça de invasão francesa, se ele queria efetivar, ocupar efetivamente ali uma presença constante, efetiva, marcada, maciça nesse território que era o Brasil, por que que ele não permitia que a galera que veio para cá, né, naquela toda história de capitanias hereditárias, ocupar em nome da coroa portuguesa, mostrar que aqui pertencia a Portugal, que os outros interessados franceses e outros bisbilhoteiros dessem o pé, tirassem o olho do Brasil? Se ele queria marcar presença, por que que ele não permitia que a galera fosse para o interior? Fica essa interrogação na cabeça, não fica? Vocês teriam alguma ideia por que que ele... Para o motivo pelo qual,
deveria se restringir ao litoral. O Joaquim Leu, a gente acompanhou, já está nas duas últimas linhas, né? Porque nesse território, no contexto de navegação, você só chega por mar. Então, Daí navios... queria fortalecer para que os outros navios não pudessem entrar lá. Muito bem, Joaquim. Navios que viessem chegando da Europa iriam ver feitorias, iriam ver os portos marítimos do litoral da colônia brasileira, ou melhor, da colônia portuguesa, que era o Brasil, ocupado. Então, perceberia que ia ter a presença de portugueses, as bandeiras hasteadas, né? Construções portuguesas. Então, os portugueses estão presentes aqui nessa colônia, já ocuparam. Então, o motivo pelo qual eles deveriam ficar no litoral, nós já temos, que era para vigiar e impedir a invasão de outros povos, franceses, ingleses e holandeses. Mas por que não deveria ir para o interior? Vamos imaginar. Por que será? Porque eles não conheciam o terreno, não sabiam que animais tinha lá, não sabiam os perigos. Não conheciam, ô Joaquim, se de repente esses exploradores curiosos, mesmo sendo portugueses, se de repente eles encontrassem riquezas, como é que ficaria essa riqueza achada? Deveria ver primeiro em qual lado da ilha tivesse, né? Já que foi dividido no Tratado de Tordesilhas. Boa. Mas vamos supor ainda que pelos cálculos mentais da época, né, já que a linha de Tordesilhas, Joaquim lembrou excelentemente bem, simplesmente magnânimo, vamos supor que essa riqueza encontrada ainda estivesse presente dentro do território que, pela divisão de Tordesilhas, fosse de Portugal, mesmo sendo ainda dentro do território de Portugal. Como é que ficaria essa questão dessa riqueza achada? Ouro, prata, ou ainda outra árvore que tivesse valor como o pau-brasil, ou ainda algum animal exótico? Como ficaria essas riquezas encontradas? Procura voltar um pouquinho aí, 500 anos atrás, lá na colonização do Brasil. Você sendo um explorador, Letícia, Joaquim, Jordana, Ana Lu, Lara, Racioli, João Marcelo ligou agora a câmera, só estamos vendo ali o vulto, assustando a gente. Jennifer, Siqueira, Douglas, Giovana, Eles levariam para o Alan, lugar que Melody, eles já Rafa estão. e Gabriele. Se vocês fossem de repente um explorador há 500 anos atrás, nessa ocupação e colonização do Brasil, encontrassem uma riqueza, o que vocês iam fazer? Seu rei, Teria que a avisar terra é sua, imediatamente ao seu rei. rei. Essa riqueza que eu encontrei deve pertencer ao senhor porque a terra é sua. E aí, Joaquim, diz aí que eu atrapalhei. A pessoa teria que imediatamente avisar que teria encontrado as riquezas. Porque a terra pertencia a Portugal, não era isso? É. E se a pessoa não quisesse informar? De repente, Jordana encontrasse aí um colar de penas bonito, Ana Lu para botar na cabeça, umas pedras preciosas para fazer uns brincos, e não informasse lá a coroa portuguesa dessas riquezas. Como é que ficaria a situação? A pessoa seria... O rei poderia mandar ir atrás para ver o que aconteceu e se encontrasse, seriam presos. Para evitar problemas, né, porque Eles levavam as riquezas para o rei. Na incerteza de que isso não acontecesse, isso que vocês estão dizendo, honestamente deveria ser assim, né? Pelo combinado, se toda a terra pertencia à coroa portuguesa, tudo que fosse explorado deveria ser encontrado, deveria ser comunicado. Na incerteza disso, vocês ficam somente aí no litoral, fazendo aquilo pelo qual a gente enviou vocês para a colônia portuguesa, que é o quê? Ocupar e impedir a invasão e a perda desse território. Próximo parágrafo, quem lê? Entre o litoral e o interior. Entre o litoral e o interior, nas proximidades dos engenhos, foram se desenvolvendo povoados sem planejamento, que cresceram e foram elevados a condições de vilas. Muitos deles surgiram em terrenos irregulares e suas ruas eram estreitas, sem saneamento básico. O centro delas era a capela ou igreja, de onde partiam as ruas em torno das quais se organizava o aglomerado urbano.
As vilas e as cidades que estavam localizadas próximos a portos mantinham perto destes mercados de vendas de escravizados. Ana Lu, esses passarinhos aí vieram do Brasil colônia, não, né? Eles ficam ali, ó. De noite meu pai vai plantar. Ah, não é o que vocês criam, não? Uh-uh. Ah, tá. Eles aparecem aí. Então aí, gente, nós temos uma informação, né, do livro de história que nos dá um pouco a imaginação de como seria esse cenário urbano, que, como disse, permanece em algumas cidades. Por exemplo, aqui no nosso estado, nós temos a bela cidade de Olinda, Recife, onde você tem muito desses traços coloniais, né? Triunfo. Outras cidades do interior você encontra também muito ainda dessas construções, mas tem muitas cidades ainda que preservam, sobretudo, as ruas, com aquelas pedras brutas que se faziam, digamos assim, o calçamento da época, né? Aqui é uma pintura do que seria uma vila colonial nesses anos 1600, sempre tendo presente ali o centro, para marcar essa religiosidade da época, a capela, a igreja, traço irregular das ruas, disposição das casas ladeiradas, né? Sem muito planejamento. Tinha essa função também de proteção, construir as cidades em morros, para você avistar uma possível invasão. Era algo estratégico também. Está aí o código pelo qual você pode fazer essa visita a 3 cidades coloniais: Paraty, Rio de Janeiro, Ouro Preto, Minas Gerais e São Luís do Maranhão. Na parte central, mais alta, além da igreja, ficava também a Câmara Municipal, a sede administrativa local, que abrigava vereadores eleitos pelos homens bons, os ouvidores, aqueles que ouviam e julgavam, tomavam as decisões, e demais funcionários nomeados por Portugal para a administração daquele território específico. A administração da vila ficava sob a responsabilidade do presidente da Câmara, né? Então, como eram pequenas vilas, não tinha cidades, não tinham províncias ainda, tudo era diretamente ligado à administração portuguesa. Esses cargos de vereadores, presidente da Câmara, ouvidores, era um pouquinho que cuidava do cenário político local ali, da época. E aí nós temos a importância do pintor Debré, vocês já devem ter ouvido falar também dele nas aulas do professor César. Em suas obras, ele registrou as habitações rurais e as urbanas no Brasil colônia. Os senhores de engenho costumavam manter casas nas vilas ou nas cidades mais próximas de seus latifúndios. Elas permaneciam fechadas a maior parte do tempo, recebendo seu senhor e a família em ocasiões de festejos religiosos para as reuniões das câmaras municipais, né? Porque geralmente esses senhores de engenho passavam a maior parte do tempo, tinham também a sua capela particular lá na propriedade, lá no engenho. Então, eventualmente, numa festa ou outra, é que dava um pulinho na casa que possuíam na vila. Próxima página, quem lê? As casas. As casas eram inicialmente construídas com adobe e madeira. As pessoas que apresentavam melhores condições financeiras passaram a construir casas de alvenaria com jardim, quintal e vários cômodos para maior acomodação dos moradores. Em razão do alto Alguém está conseguindo escutar? Tá bem baixinho, Giovana, teu microfone. deixa eu ver aqui. Dá para ouvir agora? Dá, agora excelente. Eu começo de novo? Comece, as casas. As casas eram inicialmente construídas com adobe e madeira. As pessoas que apresentavam melhores condições financeiras passaram a construir casas de alvenaria com jardim, quintal e vários cômodos para maior acomodação dos moradores. Em razão do alto custo e da dificuldade de obtenção dos móveis, pois vinham em navios de Portugal, mesmo com as casas de famílias mais abastadas, não tinham muito mobiliário. Era frequente a existência apenas dos móveis necessários, como camas, mesas, cadeiras e baús, para guardar roupas e outros pertences. E aí vai entrar em xeque, gente, em questão, mais à frente,
O problema de que o que faltava nessas habitações? Como é que fazia? Fabricava aqui mesmo na colônia ou tinha que mandar comprar e esperar chegar pelo navio de Portugal? Essa questão da instalação de oficinas e manufaturas vai ser um problema, porque aquele que instalar uma fábrica mesmo de móveis, de utensílios do cotidiano, vai ter uma fonte de riqueza. E Portugal não vai querer os seus dominados enriquecendo, porque com dinheiro no bolso cresce também o ego, a vaidade, e vai que essa galera enriqueça e queira fazer uma revolta contra Portugal. Então, o controle também se dava nessa parte financeira aí. Eu sei que vocês estão com o conteúdo de ciência já disponível, que a gente poderia alongar um pouquinho mais a nossa aula. No entanto, por dois motivos. Como a gente está perto de acabar, acredito nas 3 aulas que faltam até a gente pegar no drive-thru, né, de quinta a 8, o próximo livro. Até lá a gente termina esse capítulo 12. E como eu tenho aula agora de 9h30 com o 8º ano, a gente vai encerrando por aqui. Para casa, vocês vão responder o restante da página 25, eu acho. Isso mesmo. Basta responder o terceiro e o quarto, que o segundo seria no caderno. A gente conversa pessoalmente amanhã sobre o segundo e vocês mandam a foto somente do terceiro e do quarto. Vou mais uma vez agradecendo a participação do 7º ano, como sempre, né, turma que dá gosto a gente vir pelo Zoom, ao contrário das outras turmas que a gente grava, lança lá no YouTube, porque eles não ajudam muito na participação, vocês. É uma turma que dá gosto a gente fazer pelo Zoom, porque é bem participativo. Então, agradecer mais uma vez aí a Joaquim, Jordana, Giovana, João Marcelo, a Cioli, Ana Lu, que ainda está acordando, Letícia, muito bom vê-la, Jennifer Siqueira, Melody e Cláudia Rafaela e também Gabi. Lara caiu, mas chegou agora de novo. Muito obrigado a vocês pela participação. Um abençoado restante de segunda-feira e espero lá o restante da questão 3 e 4, da página 25 de atividades. Amanhã a gente se encontra novamente pelo Zoom. Cheiro na testa, tchau. Tchau, professor. Valeu, Cláudia.